Olá pessoal, muitas pessoas me enviam exames de imagem como tomografia computadorizada e ressonância magnética da coluna vertebral e me mandam o laudo final, que na grande maioria das vezes dá como resultado abaulamento discal ou protrusão discal. E aí sempre me perguntam, o que é isso? Bom, é disso justamente que eu vou falar hoje com vocês. Eu sou Nielsen Moraes, especialista em coluna vertebral, e muitas pessoas ficam em dúvida a respeito desse laudo que sempre dá. Às vezes nem coloca realmente qual é o tipo da hérnia de disco, só bota lá hérnia de disco. E quando a gente vai destrinchar lá no exame, tem lá escrito abaulamento, protrusão ou até extrusão também. E é disso que vamos falar exatamente agora. Se caso você não viu o vídeo anterior, onde eu falo sobre hérnia de disco, como acontece, como ocorre e o que realmente provoca ela, eu peço que assista também. E agora a gente vai falar sobre as fases da hérnia de disco. Só que para falar das fases é importante realmente saber como é a estrutura do disco intervertebral que aqui está. A gente pode observar que o disco ele parece muito com um ovo, né? Ele tem um núcleo pulposo, que é essa estrutura aqui em vermelho, e em volta tem o anel fibroso. Quando esse disco recebe muita pressão, esse núcleo acaba sendo prejudicado. Ele acaba se deslocando, provocando a hérnia de disco. E essa hérnia de disco, ela pode ser subclassificada ainda em 4 etapas basicamente. A primeira etapa é quando esse disco recebe muita pressão, o núcleo pulposo acaba provocando um abaulamento ou degeneração. Ou seja, nessa primeira fase, ele provoca realmente ali um impacto nessas fibras do anel fibroso. Mas não há ruptura, há apenas um desgaste, uma degeneração. Na segunda fase, mais conhecida como protrusão discal, esse núcleo pulposo ele acaba se deslocando e rompendo parcialmente essas fibras do anel fibroso, justamente essa camada que protege todo o núcleo. Esse anel fibroso ele é composto de várias camadas, que justamente quando há uma protrusão, essas camadas vão sendo rompidas, justamente como está nessa imagem aqui. Já na terceira fase, há outro tipo de lesão, ou seja, esse núcleo acaba se deslocando e rompendo totalmente todas as fibras do anel fibroso e entrando em contato lá com o tecido nervoso. Essa terceira fase é mais conhecida como extrusão discal, tá? Ela não é tão comum quanto o abaulamento e a protrusão. A quarta e última fase é menos comum ainda, é quando ocorre justamente essa ruptura do anel fibroso, onde o núcleo pulposo se desloca totalmente para o canal vertebral. Dessa forma, o tratamento mais adequado para esses casos, onde uma ruptura total do anel fibroso e o núcleo pulposo se desloca para o canal vertebral, é realmente, de fato, a cirurgia. Então, basicamente, são essas 4 fases da hérnia de disco. Dessa forma, você vai saber realmente o que está acontecendo lá no seu disco intervertebral. No próximo vídeo, eu vou falar sobre sinais e sintomas que a hérnia de disco pode provocar. Portanto, até logo!